Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês a gente vai ver quais são os maiores clubes do Brasil. Sim, esse que é provavelmente um dos vídeos mais pedidos na história do canal. E que eu sempre adiei por ser um tema muito polêmico e que exige certa maturidade para ser feito. Mas acho que a hora finalmente chegou. Para executar essa ideia, eu selecionei mais de 70 times do futebol brasileiro, todos da série A, B e C, além de alguns de fora dessas divisões, mas que têm ou já tiveram certa relevância. E então, vamos classificar eles na forma de uma tier list, ou seja, vamos ranquear os clubes selecionados entre gigante, grande, médio, pequeno, pequenininho, que eu vou representar por esse emoji aqui, porque ele é perfeito para isso, e interrogação, que é basicamente os clubes muito novos ou que nunca conseguiram nenhum destaque nas divisões de cima, mas querendo ou não, tem projetos interessantes. E atenção, definir o maior time do Brasil é algo extremamente subjetivo, depende muito dos critérios utilizados. Por isso, quero deixar bem claro no que eu vou olhar para ranquear os clubes. Para classificar os times, eu vou levar em consideração a história, os títulos conquistados, obviamente, a torcida, a relevância do time para sua região, a estrutura do clube, a qualidade das categorias de base e a estabilidade e tradição. Então, vamos começar logo a nossa tier list. Lembrando que vamos falar dos clubes de baixo para cima, ou seja, primeiro vamos falar dos clubes de fora das 3 primeiras divisões, depois da série C, depois da série B, para aí sim falar dos clubes da série A. Tudo isso em ordem alfabética. O primeiro clube que classificaremos é o América do Rio. Mas, como o Bangu tá logo ali do lado e o recorte histórico deles é bem parecido, vamos aproveitar e falar dos dois. Ambos sempre batalharam para ser a quinta força do Rio. São o quinto e sexto maiores vencedores de cariocas. O Bangu já foi vice-campeão nacional e o América terceiro colocado. O interessante é que a última aparição deles na elite foi em 1988, quando ambos foram rebaixados e nunca mais retornaram. Eles têm até títulos internacionais. O Bangu chegou a jogar Libertadores. Por serem times de enorme tradição, acho que eles se adequam bem ao quarto escalão da nossa lista. Mas por estarem há décadas longe de qualquer destaque, até daria para encaixar eles mais embaixo. Mas fica a seu critério, eu vou colocar eles aqui. Em sequência temos o Brasil de Pelotas, que vai ficar na categoria de baixo. Já venceu um gaúcho, mas lá na era paleolítica, nas antiguidades. Tem poucas participações na primeira divisão, mas é um clube muito antigo e tradicional. Depois, o Brasiliense, que é exatamente o oposto desses 3 clubes falados até aqui. Um clube extremamente jovem, fundado em 2000, já venceu uma Série B e uma Série C. Mas o grande momento foi alcançar a final da Copa do Brasil com 2 aninhos de vida. Acabou derrotado pelo Corinthians de uma forma bem polêmica. Entretanto, ele só disputou a primeira divisão em uma oportunidade. Isso vai deixar ele ao lado do Brasil de Pelotas, na quinta categoria. E aproveitando a deixa, já que estamos falando de Brasília, vamos deixar o Gama aqui do ladinho, pelos seus estaduais e também tem uma Série B, é um time bem tradicional do futebol local. O Campinense já venceu uma Copa do Nordeste e tem muitos estaduais, mas nacionalmente nunca foi muito longe, por isso ele vai ficar por aqui mesmo. Já o Caxias, outro gaúcho, tem um estadual conquistado em 2000 e uma fita azul internacional, que é uma honraria dada quando um clube faz uma excursão internacional e volta invicto. É mais um que vai ficar aqui no quinto escalão. O Joinville eu vou deixar na categoria amarela, pois conquistou nacionalmente uma Série B e uma Série C. Possui 12 participações na primeira divisão e uma participação internacional na Copa Sul-Americana. Ao seu lado, eu vou colocar o Paraná Clube, que tem 2 títulos da segunda divisão e tem boas aparições na primeira divisão também. Chegou até a jogar Libertadores e foi muito bem, chegou aos mata-matas. Já o Paulista de Jundiaí, eu vou deixar nos pequenininhos. Ué, mas como assim? Eles têm Copa do Brasil? Sim, eu sei, mas pra mim, ele não tem o mesmo nível dos clubes acima. Ele passou a maior parte de sua história longe até da primeira divisão paulista. E nunca, repito,
nunca jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem como eu colocar ele na quarta categoria sem nunca ter disputado uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Esse é o meu ponto. E nada contra o Clube Paulista, eu tenho até camisa deles. Gosto muito. Mas sendo bem frio, creio que é essa categoria que ele mais se adequa. A Portuguesa vai estrear a nossa categoria dos médios, pela sua gigantesca tradição. Sabe aquela fita azul que eu disse? Ela tem 3. Tem uma Série B, 2 Rio São Paulo, 3 campeonatos paulistas, sendo o 5º maior campeão em atividade, fora as 35 participações na primeira divisão. Ela inclusive apareceu no vídeo do Brasileirão mais tradicional da história. Ou seja, tivemos mais campeonatos brasileiros em que a Lusa estava na primeira divisão do que campeonatos brasileiros sem a Lusa na primeira divisão. E ela também já foi vice-campeã uma vez. O Santa Cruz eu também vou colocar nessa terceira categoria. Possui uma Copa do Nordeste, uma Série C, diversas participações na primeira divisão e é um time extremamente tradicional. E aqui temos que destacar a grande torcida que o clube tem, uma das mais fiéis do país, que acompanha o clube mesmo na péssima fase jogando Série D. Se você quer saber mais, destaque isso no vídeo aqui em cima que está aparecendo no card. O Santo André é outro campeão de Copa do Brasil, mas o que vai colocar ele aqui no quarto escalão são as suas participações na primeira divisão, embora sejam poucas. Junto com ele, eu vou colocar o seu rival, São Caetano, que entre 2000 e 2006 tocou o terror nos grandes do país. Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes e em 2002 foi vice-campeão da América. Ele chegou a uma final de Libertadores antes de Corinthians, Fluminense, Botafogo e Galo. O que ele alcançou foi tão gigante que merece um lugar aqui. O Sergipe é o maior campeão do seu estado com quase 40 títulos, mas nacionalmente deixa um pouco a desejar. Por isso eu vou deixar ele aqui e já vou puxar o Confiança, que a situação é bem parecida. A Tunaluso já teve suas conquistas nacionais, venceu uma Série B e uma Série C, mas ela teve pouquíssimas participações na primeira divisão, então eu vou colocar aqui ela nos pequenininhos. E agora, começando a sequência de times da Série C, aparece o Altos do Piauí, que é de 2013, ou seja, muito novo. Então é o caso da gente colocar aqui na categoria das interrogações. Mesma coisa do Amazonas, que é de 2019. Daqui a pouco completa 4 aninhos de vida. Já o América de Natal é o atual campeão da Série D, mas isso não é nem de perto o melhor que o clube alcançou. Afinal, já venceu uma Copa do Nordeste e disputou diversas vezes o Brasileirão. A Aparecidense decidiu aparecer para o futebol agora. Ela ganhou uma Série D recentemente e atualmente disputa a Série C, por isso está no vídeo, mas por ser tudo muito recente, vou colocar ela aqui nas interrogações também. O Botafogo da Paraíba vai dividir categoria com seu rival. O Belo tem uma Série D, é o maior campeão estadual e tem uma torcida bem grande. Já disputou Série A em algumas oportunidades também. O Brusque é um clube bem difícil de classificar. Ele teve uma boa fase no fim dos anos 80, começo dos anos 90, logo quando foi fundado. Depois caiu no esquecimento até reaparecer agora. Hoje tem 2 estaduais, um nos anos 90 e outro em 2022, e uma Série D em 2019. Mas por nunca ter jogado uma Série A e não ter tido uma sequência na Série B, eu vou colocar ele aqui na última categoria. O CSA é o maior campeão do seu estado e é viciado no segundo lugar, tendo 4 vices de Série B e um de Copa Comebol, torneio internacional já extinto e que eu explico melhor em outro vídeo aqui do canal. Vídeo esse que precisa urgentemente ser refeito porque ele é bem antigo e bem ruim, mas se quiser muito ver, vai lá. Eu vou aproveitar e também já vou puxar o seu rival, o CRB, porque a disputa é bem franca. Para mim, o Figueirense fica na categoria dos pequenos. Isso porque é o time de maior torcida em Santa Catarina, maior campeão do Campeonato Catarinense, ao lado do Avaí, e além de constantes participações na Série A, possui 4 participações na Sul-Americana, ou seja, já jogou jogos internacionais. E do Figueira, que tem nome de árvore e uma árvore na logo, vamos para o Floresta, que também tem tudo a ver com árvore, simplesmente a parte eco do vídeo. Mas diferente do Figueira, o Floresta só se tornou profissional em 2015 e ainda está buscando seu espaço no futebol, então já sabe. O Manaus já é um clube um pouquinho mais consolidado. Fundado em 2013, conquistou o campeonato estadual 5 vezes, algo impressionante. Mas seguindo o mesmo padrão dos demais, ainda
cabe muito bem aqui na última categoria. O Náutico é um dos 20 times que mais jogaram a Série A, outro que apareceu no vídeo do Brasileirão mais tradicional da história. Dos grandes do Recife, é o que tem menor torcida e menos títulos estaduais, mas já jogou Libertadores e Sul-Americana, e tem um título nacional. Agora é a vez do Operário, que é o time da crise de identidade. Já tentaram ser o São Paulo, o Botafogo, o Santos, e olha esse fantasminha que legal. O clube do interior do Paraná tem uma sala de troféus bizarra, um título estadual e 2 nacionais. Apesar disso, só jogou uma vez o Brasileirão Série A, mas tudo bem, cabe nos pequenininhos. Chegou então a vez do Papão, que vai estar muito bem obrigado na categoria Médios. Eles têm 2 Séries B, 3 Copas Verdes, é o maior campeão do Paraense e venceu uma Copa dos Campeões, torneio nacional que deu a vaga para a Libertadores, onde fez história, passando da fase de grupos e derrotando o Boca Juniors no auge, em plena La Bombonera. Foi o único time do Norte que jogou esse tipo de competição. Eles têm a maior torcida da região Norte e por muito tempo ele carregou a região nas costas. Quando não era ele carregando, era o Remo. Então, já engata o Remo junto. Outro clube de imensa torcida com título nacional e gigantesco impacto regional. O Pouso Alegre cabe perfeitamente na última categoria. É um time mais que centenário, mas que passou mais tempo entre a inatividade e o amadorismo do que jogando profissionalmente. O São Bernardo nunca jogou o Campeonato Brasileiro da Série A, nem B, e está estreando na C. O time tem a minha idade, eles são de 2004, então não tem como colocar ele em outro lugar que não seja aqui. Assim como o São José, clube centenário que possui um grande feito. Primeiro time que viajou de avião para disputar uma partida de futebol na história. Apesar disso, nunca foi além da Série C. O Volta Redonda tem uma Série D e um primeiro turno do Carioca, a famosa Taça Guanabara. Já jogaram a Série A 3 vezes, por isso eu vou deixar ele aqui. O Ipiranga de Erechim é um time de pouco destaque até no Rio Grande do Sul, mas vem se organizando para conseguir uma inédita vaga na Série B. Finalmente chegamos à Série B, falando do ABC, que é o time com maior número de títulos de uma só competição na história do futebol, detendo 57 títulos do Campeonato Potiguar, algo impressionante. Além disso, eles têm uma Série C. Então, com tudo isso em mente, ele vai para a 4ª categoria. Já o Atlético Goianiense abre os 3 grandes de Goiânia, então vamos falar dos 3 logo. Vou colocar o Goiás no médio e os outros 2 nos pequenos. Isso porque o Goiás sempre foi o grande time da região centro-oeste, assim como o Paysandu e Remo foram da região norte. Ele tem ampla vantagem de títulos estaduais, é detentor de 2 títulos da Série B e já jogou 42 vezes o Brasileirão da primeira divisão, além de um vice da Copa do Brasil e um de Sul-Americana. Ele também chegou a disputar uma Libertadores e com campanha muito digna. O Atlético Goianiense é o segundo maior vencedor do Campeonato Goiano, mas o que o diferencia do Vila é sua boa participação na Sul-Americana, onde alcançou a semifinal em 2022. O Tigre, por sua vez, possui a maior torcida do estado segundo o último índice, e é o maior campeão da terceira divisão nacional com 3 títulos. Sim, eu também fiquei surpreso quando fui pesquisar e vi que o Vila tinha a maior torcida. Realmente, parabéns. O Avaí vai ficar na mesma categoria do Figueirense. Como já dito, ele é o maior campeão estadual ao lado do Figueira, mas é dele a melhor campanha de um clube catarinense na história do Brasileirão, um 6º lugar em 2009. Ele também já venceu uma Série C. Botafogo de Ribeirão Preto vai ficar na categoria dos pequenininhos. Coloco lá pela falta de um título de expressão e poucas participações na Série A. Eles já venceram uma Série D, mas nada além. Vale um destaque para a torcida do clube, que segundo o último censo é a maior do interior de São Paulo e 18ª maior do Brasil. O próximo clube é o Ceará, que é um dos maiores clubes da região Nordeste. Com grande torcida, possui 45 estaduais, 3 Copas do Nordeste e muitas participações na primeira divisão nacional. Sempre esteve nas 2 primeiras divisões do Brasileirão, já conseguindo inclusive participações internacionais, por isso vai para os médios. A Chapecoense e o Criciúma são os próximos clubes. Ambos catarinenses, a Chape possui como grande conquista uma Copa Sul-Americana. Já o Criciúma é vencedor da Copa do Brasil de 1991, que deu a ele a vaga para a Libertadores, onde foi muito bem, caindo apenas nas quartas de final.
Por possuírem as maiores conquistas do estado, eles vão para uma categoria acima dos demais, mesmo tendo menos estaduais que os outros 3. Agora é a vez do Guarani, eles que são o único campeão brasileiro do interior. Venceram o Brasileirão de 78, mas não foi um ano de sorte só. Eles já ficaram no top 3 da primeira divisão em 5 oportunidades, o que rendeu a eles 3 participações no principal torneio de clubes da América, que eles foram semifinalistas em 1979. Eles já venceram uma Série B e detalhe, tudo isso sem nunca vencer um paulista sequer. Vamos colocar eles nos médios. Mas se o Guarani não conseguiu um título paulista, o Ituano conseguiu. 2, por sinal. Ele também tem 2 títulos da terceira divisão nacional, mas nunca participaram de uma Série A sequer. E se o time não participou de Série A, ele vai aqui para baixo. O Juventude, que de jovem não tem nada, é mais um clube tradicionalíssimo e que venceu a Copa do Brasil, em 1999. Ele também tem uma Série B e um gauchão. Conhece bem a primeira divisão, por isso entra nos médios. Já o Londrina, clube do interior do Paraná, tem como grandes conquistas uma Série B e uma Primeira Liga, e tá mais para uma histeria coletiva do que um torneio existente. Embora tenha um 4º lugar no Brasileirão, ele tem pouquíssimas aparições e por isso vai ficar nos pequenininhos. O Mirassol é mais um clube conhecido por enfiar 6 no Palmeiras e eliminar o São Paulo recentemente. Mas não é só disso que o clube vive. Tem se feito um belo trabalho por lá que rendeu 2 títulos nacionais. Por ser um clube estreante na Série B, eu vou colocar eles na última categoria, mas é possível subir sim. Esse aí é o Novo Horizontino, clube de 2010. Não é o mesmo que foi vice-campeão paulista nos anos 90. Esse aí também está estreando na Série B, então logicamente ele vai para a última categoria. Ponte Preta, apesar de ser meio alérgica a títulos, né? Só de Paulista ela tem 7 vices, é um clube extremamente tradicional. Linda história, vice-campeã continental em 2013, nunca caiu para a Série C e em toda a sua história permaneceu sempre muito competitiva na primeirona. Por isso ela tem que ficar aqui, juntinho da Portuguesa. O Sampaio Corrêa é um dos clubes mais ecléticos que tem aqui na lista. Ele já venceu a Série D, a Série C, a Série B e para ele só falta a figurinha da Série A para completar o álbum. Ele também já venceu Copa do Nordeste e Copa Norte, mesmo nem sendo do Norte. Até participação internacional o Sampaio tem. Ele ficou em 3º lugar da Copa Comebol de 98. Dito isso, vai ficar nos pequenos. Poderia colocar ele em cima, talvez? Poderia, mas eu vou deixar ele aqui bem perto do topo. Fica a seu critério subir ele ou não. Chegou a hora do Sport. Segundo o último censo, o clube tem a 14ª maior torcida do Brasil e 2ª maior do Nordeste, e já venceu tudo o que poderia no Brasil. Um Brasileirão, uma Copa do Brasil, 42 estaduais e 3 Copas do Nordeste. Por isso, na minha humilde opinião, o Sport vai estrear a nossa fileira de grandes. Ele é um caso específico de time muito grande para a categoria médios e menor para a categoria grandes. Então fica a seu critério deixar ele no topo do médios ou nos grandes. Eu vou deixar ele ali no cantinho da categoria grandes. O Tombense, por sua vez, tem apenas uma Série D e está disputando competições nacionais há pouco tempo. Por isso, vai para a interrogação. O Vitória é, ao lado do seu rival Bahia, o maior campeão da Copa do Nordeste, com 4 conquistas. Embora não tenha nenhum nacional, ele já foi vice da Série C, da Série B, da Série A e da Copa do Brasil. Mais um viciado no 2º lugar. Clube de grande torcida e que tem uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro. Finalmente chegamos na Série A, começando pelo América Mineiro, o 3º América do vídeo, mas o que vai ficar mais bem colocado. O clube tem 16 conquistas do Campeonato Mineiro, 10 delas de forma consecutiva. Um clube que mandou em Minas Gerais por uma boa época. Já venceu 2 vezes a Série B e uma Série C. Recentemente tem participado de seus primeiros torneios continentais, mas mesmo assim é muito conhecido por ter uma torcida muito pequena, principalmente para as médias da Série A. Dos 10 piores públicos de 2022, 7 foram do Coelho. Geralmente se fala sobre os 12 grandes do futebol brasileiro, mas a gente tá aqui nesse vídeo para quebrar isso. Hoje é inegável dizer que se o Brasil tem uma lista de grandes, o CAP tá nela. Já venceu um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil,
2 Copas Sul-Americanas, sendo um dos maiores campeões e o melhor brasileiro. Na Libertadores, o Furacão já bateu na trave 2 vezes, jogando mais finais que Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Tem uma boa categoria de base e uma baita arena para chamar de sua. Então sim, o Atlético é um dos grandes do Brasil. E já que falamos nele, o Atlético Mineiro é outro dos grandes clubes do Brasil. Ele pode até ter menos finais de Libertadores que o CAP, mas só faltou um detalhe: ele ganhou. O Bahia é outro que eu vou colocar na lista de grandes. O Bahia possui 2 títulos brasileiros, sendo o primeiro campeão da história do Brasileirão, em 1959. Eles também são os maiores vencedores do seu estadual e um dos maiores da Copa do Nordeste. Possuem a maior torcida do futebol nordestino e são o clube nordestino que mais vezes jogou a primeira divisão. Falando do Botafogo, ele é um clube que ultimamente está na moda dizer que não é grande. Mas quando dizem isso, geralmente não levam em conta, ou não têm conhecimento, da história que o clube representa. O Botafogo possui 2 títulos brasileiros e um da Copa Comebol. Nos últimos anos, de fato, o Fogão não vive os momentos mais tranquilos. Mas para se ter noção da grandeza dele, ele foi eleito pela FIFA o 12º maior clube do século XX. Formou nos anos 60 um dos melhores times da história do futebol. Não é à toa que é até hoje o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em toda a história. Graças a ele que vieram os 3 primeiros títulos mundiais do Brasil. Falar que o Botafogo não é grande é demonstrar enorme desconhecimento da história do futebol brasileiro. O Bragantino, que virou o Red Bull Bragantino, já era um clube extremamente tradicional antes da aquisição da empresa de energéticos. Já tinham vencido Série B, Série C e até Campeonato Paulista. Com a compra, veio a volta para a elite, um vice de Sul-Americana e a primeira aparição em Libertadores. Mas também gerou uma certa antipatia por grande parte da torcida, que viu o clube perder a sua identidade. Hoje, os jogos no Nabizão mal chegam a 5 mil pagantes. O Corinthians, para mim, é o primeiro a aparecer dos chamados gigantes do futebol brasileiro. Com 30 paulistas, 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, 1 Libertadores e 2 Mundiais, é o clube com a 2ª maior torcida do Brasil, a mais apaixonada e fiel, tornando enorme a importância e a relevância do clube para o país. Para mim, é isso que o torna um dos 5 principais, mas isso a gente vai discutir quando tiver faltando vaga para o top 5. O Coritiba vai para a categoria médios, já conquistou um campeonato brasileiro da primeira divisão e 2 da segunda. Apesar de eu colocá-lo abaixo, é interessante dizer que o Coxa tem muito mais estaduais do que o Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro, obviamente, entrará para os grandes. Conquistou 2 Libertadores, 4 brasileiros e 6 Copas do Brasil, sendo o maior campeão do torneio. Ele poderia até estar mais à frente, não fosse o rebaixamento e a falta de um campeonato mundial. O Cuiabá é um raríssimo caso de clube fundado no século XXI que está disputando a primeira divisão. Para se ter ideia, ele é o primeiro e único a conseguir isso. Por ele já estar na primeira divisão, eu não vou deixar ele na última categoria, vou deixar ele uma acima. O Flamengo vai para o primeiro nível, para a categoria dos gigantes. Eles têm simplesmente a maior torcida do mundo, começa por aí. E em títulos também vão muito bem, obrigado. 7 campeonatos brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores e 1 Mundial. Fora que eles nunca foram rebaixados e isso é algo que vai pesar muito entre os times da parte de cima. O Fluminense é outro exemplo de clube grande, venceu 4 Brasileirões e 1 Copa do Brasil. Durante a maior parte de sua história, foi o maior campeão carioca. O grande problema do Fluminense se chama LDU. Não fosse por esse time, o Flusão teria 1 Libertadores e 1 Sul-Americana para chamar de sua. E certamente estaria muito melhor ranqueado aqui entre os grandes. E o rebaixamento para a Série C também não ajuda. E para finalizar os cariocas, já vamos puxar aqui o Vasco, que vai entrar um pouco acima do Flu, pois o Vasco conseguiu o maior sucesso em campos sul-americanos, vencendo 1 Libertadores e um torneio sul-americano de campeões, além de ter uma torcida consideravelmente mais expressiva, a 5ª maior do país. O Fortaleza vai entrar na lista dos médios, muito tradicional, já venceu 2 Copas do Nordeste, 1 Série B e já foi vice-campeão brasileiro 2 vezes.
atualmente vem tendo boas aparições internacionais, sendo o principal representante do Nordeste para o futebol sul-americano, o que tem levado mais e mais torcedores aos estádios e realmente aumentando o patamar do clube. Agora, talvez uma decisão polêmica, eu vou deixar o Grêmio como grande. Eu poderia muito bem colocar ele como gigante. Afinal, ele é tricampeão da América, tem Mundial, 5 Copas do Brasil. Sim, mas o problema é a falta de títulos brasileiros. Eles têm só 2 conquistas e 3 rebaixamentos, muito pouco frente ao Corinthians. Aliado a isso, tem o fator torcida, que impulsiona o Corinthians a um patamar acima dos demais clubes brasileiros. Mas, fora do eixo Rio-São Paulo, eu coloco o Grêmio como maior. Já o seu rival, o Inter, vai ficar junto de Grêmio e Cruzeiro. Na comparação de títulos, é tudo extremamente parecido. O Inter tem mais internacionais, mais menos nacionais, enfim, fica a seu critério a ordem. Eu vou colocar desse jeito aqui. O Verdão é outro que vai entrar na categoria dos gigantes. Ele é o maior campeão nacional do país com sobras. Só de campeonatos brasileiros são 11 conquistas. Ele também se tornou um dos brasileiros de maior sucesso na Libertadores com 3 títulos. Com isso, ele é o clube brasileiro que mais possui conquistas nacionais e internacionais somadas. Porém, mesmo assim ele não será o top 1 aqui da minha lista. Logicamente, por ser um clube que já sofreu 2 rebaixamentos e o pior, nunca venceu um Mundial de Clubes. Diferente do Santos, que também vai se juntar ao ranking de gigantes do futebol brasileiro. São 8 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 Libertadores e 2 Mundiais, além de nunca ter sido rebaixado. Mas o que torna o Santos tão impactante e relevante para o futebol brasileiro é que ele é simplesmente o time do Pelé. Se você falar time do Pelé em qualquer lugar do mundo, eles vão entender que você está falando do Santos. Esse time mudou o patamar e o estilo do futebol brasileiro. Uma das melhores categorias de base do país, se não for a melhor, e na minha opinião, ele só não é o top 1 por ter uma torcida bem menor que os outros gigantes. Então, se não é o Santos, quem é o maior? Para mim, o maior clube do Brasil é o São Paulo Futebol Clube. Isso porque ele é o que melhor reúne os critérios utilizados para classificar os times nessa lista. Campeão de 3 Libertadores, ele é o maior campeão mundial do Brasil. O único que venceu 3 vezes o mundo, além de ser o maior campeão de torneios internacionais do Brasil e 10º maior do planeta. Fora isso, possui 6 campeonatos brasileiros e sempre teve uma estrutura invejável, sendo um clube referência, modelo, e pautando as tendências do futebol brasileiro. Foi ele o primeiro clube a dar importância para a Libertadores como temos hoje. Possui o maior estádio particular do Brasil e um dos maiores da América Latina. Uma categoria de base fortíssima, também uma das melhores do Brasil. Nunca foi rebaixado e tem a 3ª maior torcida do país, embora seja muito marcado pela falta de uma Copa do Brasil, que hoje faz muitíssima falta, mas vale lembrar que foi o São Paulo que se recusou a jogar ela nos anos 90 para jogar Libertadores. Na minha visão, é plausível argumentar algumas mudanças nessa tier list. O nível dos 5 gigantes é extremamente parecido. Qualquer um dos 3 primeiros poderia ser considerado o maior do Brasil. Como eu disse, é extremamente subjetivo. São Paulo, Santos e Flamengo são os únicos que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Possuem títulos mundiais e são reconhecidos mundo afora, seja por seus títulos e vitórias, seja por Pelé ou por sua torcida. E eu sei que vai ser um vídeo mega polêmico, vai ter gente me xingando a rodo nos comentários, porque é um assunto muito delicado e difícil. Mas eu tentei ser o mais lúcido possível, e acredito que quem me acompanha nesses mais de 50 vídeos ao longo desses 3 anos sabe que eu procuro ser extremamente correto e sem clubismo nos vídeos. E nesse aqui não foi diferente. Se você discorda de algo, e provavelmente você discorda, afinal são mais de 70 times para classificar, é muito difícil que a gente concorde em tudo, o link da tier list está aqui na descrição. Então, é só você fazer a sua versão e tá tudo certo. E de forma educada, é claro, você pode comentar aqui o que você acha que tá errado, o que você mudaria na tier list, que eu vou adorar ver, eu quero muito saber o que vocês acharam. E lembrando, lógico, que em momento algum eu quis menosprezar ou desmerecer qualquer time citado aqui no vídeo. A proposta é de uma classificação com os critérios ditos lá no começo. Evidentemente, todos os times têm o seu valor e
todos têm que ser respeitados de forma igual, sem distinção de títulos, torcida nem nada do tipo. E é isso que esse canal aqui prega. Concordando comigo ou não, espero realmente que tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todo dia 16. Deixe seu feedback nos comentários e não perca a chance de me seguir nas redes sociais também. Por esse mês é isso, falou, tamo junto!